Estamos aqui com mais um programa Como a Bem, uma produção dos cursos de Nutrição e Jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Eu sou o professor Bebeto Badic, minha colega a professora Tereza Cristina. Como sempre, vamos falar de alimentação saudável, de alimentação regional, o que é possível encontrar aqui em Santa Maria e região. E hoje, o programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito básica na mesa do brasileiro e de povos que vêm desde a Idade do Bronze consumindo, o arroz. E semana que vem a gente vai fazer a dobradinha com o feijão. Olá, Tereza. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, eu penso, né, Bebeto, falar um pouco sobre a história do arroz, né? História do arroz. Você falou que é desde a Idade do Bronze, então... Desde a Idade do Bronze. Alguns anos, alguns né? milhões de anos, né? Então, o que a gente tem em relação ao arroz? Até no Brasil se tem, dentro do histórico brasileiro, que no tempo do descobrimento já tinha algum tipo de arroz, mas era um arroz que não era domesticado. Que não é arroz. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês os tipos de arroz. Mas enquanto a Tereza vai contar a história, hoje a gente vai fazer diferente. A Tereza fala e eu cozinho, porque jornalista também sabe cozinhar, viu? Sim, vamos ver o que vai sair aí, gente. Hoje a gente vai fazer um risoto de arroz arbóreo, que daqui a pouco ela vai explicar, com limão siciliano. Então eu vou começar cozinhando, a Tereza, ao mesmo tempo que vai falando sobre a receita de hoje, vai contar também um pouco da história do arroz. Tereza, eu passo para lá e tu passa para esse banco aqui, faz favor. Pois não. A gente vai começar. Eu vou lá. começar aqui, vamos ligar nosso fogo. Bebeto, vamos lá. Acendeu aqui? Deu. Agora sim. Fogo baixo sempre para cozinhar, gente, nunca fogo alto. O que a gente vai usar como gordura, Tereza? Pode usar a manteiga, que a manteiga é tradicional, né? Até porque essa manteiga já era utilizada, que o risoto vem da Itália, né, Bebeto? Sim, é bom lembrar, né, gente, que risoto é qualquer prato feito com arroz. Não é só o risoto com frango desfiado, qualquer prato que leve arroz, porque risoto em italiano é arrozinho. Risoto. Riso é arroz em italiano. Até interessante, agora a gente tem dois novos acadêmicos no nosso programa, a Manuela Fantinel e o William Simões, que estão nos ajudando no programa hoje. E a Manuela foi pesquisar, existe um filme só sobre arroz chamado Arroz Amargo, que é de 1948 na Itália. Então, assim, para mostrar como a alimentação e gastronomia e nutrição também é cultura, quem quiser dar uma olhada. É um filme que se passa numa plantação de arroz no norte da Itália. Então a gente aqui já está derretendo a manteiga, não deixa muito, senão ela queima, ela fica preta, né? E aí ela fica com fatores antinutricionais, né? E em vez de cebola, a gente vai dar uma dourada aqui no alho porró, a gente chama de poró, né? Pode ser. Que vem do francês poirot, que é, digamos que é um primo da cebola e do alho, mas não é tão forte que nenhum nem outro. A digestibilidade dele é bem melhor, Bebeto, é muito melhor. E uma questão importante, ele está sendo produzido aqui na região já. Esse aqui é da região, né? Está produzido, é da região. Então, à medida que as pessoas vão se aprimorando nos pratos, o nosso agricultor entende como necessário. E a gente vai em qualquer feira, naquelas feiras que passarão depois, a gente consegue encontrar alho poró. Não esqueçam, no final desse primeiro bloco vocês vão ter ali o calendário, dias e endereços das feiras da região, que é importante. A gente valoriza muito a feira, né? Feira é bem melhor do que supermercado, na minha opinião, na opinião da Tereza também. Sim, claro que é melhor. Sobretudo porque a gente sabe a origem do produto. No supermercado não tem para que perguntar, né? Ali a gente chega e pergunta, essa mandioca o senhor trouxe da onde? Da onde, Nem tudo é lá. Geralmente é extremamente fresco, né? De um dia anterior à colheita, ou até da própria madrugada, conforme a gente fala com os agricultores. Voltamos para o arroz? Podemos colocar, então a gente vai aqui. Este aqui é um tipo de arroz que os italianos se especializaram muito, que é o arroz arbóreo. Vou mostrar no pequenininho porque eu vou usar o grande. É o arroz arbóreo. Fala um pouquinho do arbóreo. Pessoal, o arroz arbóreo é um arroz que tem uma qualidade nutricional muito boa. Só que ele tem uma quantidade maior de amilopectina. O que é isso? Hoje ela está afiada. Então, ele vai ter um valor de absorção maior em relação ao valor calórico dele. Então, tem que tomar cuidado porque o arroz ele vai se tornar um pouquinho mais
mais calórico também, né? Mas quando ele gelatiniza, né? Ele já diminui um pouquinho. Ele vai ficar com essa corzinha dourada aqui, que vocês vão ver agora, tá vendo? Estou dourando o arroz com este alho porró. E aí o importante do risoto é a gente sempre colocando o líquido de absorção aos poucos e sempre ficar cuidando, né? Sempre brinco assim, né? Fazer risoto é que nem botar leite para ferver, né? A gente nunca pode dar as costas porque senão queima. Então tem que ficar sempre de olho. Aliás, o bom cozinheiro nunca tira o olho das panelas e do fogão, né? Tem que tomar cuidado, né, Bebeto? Quando for colocar o alho, tem que ser rapidamente, porque ele queima rapidamente. Queima rapidamente, é. Então, sempre de olho. Muito rápido. A gente aqui não vai usar vinho, nós vamos direto, então, no caldo de legumes que a gente fez antecipadamente, né? Também com os legumes à disposição, a gente usou o que nós tínhamos aqui, mas vocês podem em casa pegar o que tiver de legumes. Explica rapidamente como é que a gente faz o caldo. O caldo de legume a gente refoga cebolinha, salsinha, o próprio alho poró, coloca todos os temperos e coloca alguns legumes. No nosso aqui hoje nós colocamos cenoura, abobrinha e chuchu e vários temperos verdes. E simplesmente deixamos ferver pelo menos durante meia hora esse caldo. E ele é utilizado como base para a execução desse arroz. Uma questão que nós devemos falar, Bebeto, é que o Rio Grande do Sul, no país, é o maior produtor, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz que nós temos no país. Das 13 milhões de toneladas produzidas em 2013 e 2014, que é um dado que a gente tem do IRGA, 8 milhões... Que é o IRGA? O IRGA é Instituto Rio Grandense do Arroz. Então, é um órgão com fidedignidade e que a gente pode confiar nesses dados. Que trabalham só o arroz, né? Eles só trabalham com a questão do arroz. Para ter uma ideia da importância da cultura do arroz no Rio Grande do Sul, que tem um instituto só para ele. Né? Tem um instituto e 68% do arroz produzido no país é produzido no Rio Grande do Sul. E Santa Maria, vamos falar daqui da região, né? A Santa Maria, Restinga Seca, outros municípios aqui em volta também produzem. Santa Maria, no estado, é o 6º maior produtor de arroz. E a região sul que é a maior produtora, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. E no Rio Grande do Sul, a região sul, lá de Pelotas, Camaquã. Não, você sabe que São Gabriel é o maior produtor. Pelotas fica em terceiro e Camaquã fica em segundo na produção de arroz. Então, como ele é um alimento regional, então a gente resolveu prepará-lo. O que a gente Na verdade, é regional aqui para nós, porque ele é universal, né? Sim, claro. As culturas orientais, né? A gente fala de arroz, lembra do quê? Lembra de chinês, de vietnamita, de japonês. Lembra da Ásia em si, Da Ásia, né? Porque foi lá que ele surgiu. O continente asiático, a média de consumo anual é 100 quilos per capita. 100 quilos. E a China, 200. Então, uma quantidade muito grande de arroz, por isso que eles são os maiores produtores de arroz do mundo, né? O Brasil está em 8º lugar nessa produção de arroz. No total, o Brasil está em 8º produtor. São 606 milhões de toneladas ano no mundo de arroz. Nossa, é o cereal mais produzido no mundo, né? E ele deve ser... E ele faz parte da base da alimentação asiática e para nós também. Só que nós estamos usando o arroz arbóreo, é um arroz pouco utilizado. Ele é utilizado mais para risoto. Nós temos o arbóreo, nós temos o carneroli. São arroz mais, são os arrozes, né? Que são mais utilizados. Específicos para fazer risoto. Específicos para Mas fazer isso não significa que o risoto não possa ser feito com o arroz que vocês têm em casa, né? A gente está fazendo com arroz específico, até daqui a pouco a gente vai mostrar os diferentes tipos de arroz, exatamente para que a gente conheça um pouco mais, já que é um alimento que faz parte do nosso dia a dia e que tem todas essas qualidades nutricionais que a Tereza está falando, que pode continuar. O arroz nós temos que pensar que o arroz ele tem um aminoácido chamado metionina. O que é um aminoácido? Aminoácido é uma parte de proteína que tem no arroz. É porque o nome ácido às vezes assusta as pessoas. Aminoácido, que são pequenas porções de proteína. Então, ele como alimento, para complementar a alimentação, ele é fantástico. No Brasil, é uma pena, né, que no Brasil se consuma tanto arroz, mas o arroz consumido no Brasil... Como acompanhamento. Como acompanhamento, ele não faz prato único. Hoje a gente está fazendo um prato único, né? Apesar de ele não levar nenhuma carne, porque sobretudo aqui no Rio Grande do Sul a gente está acostumado, né? Arroz vai para o carreteiro, vai para o arroz de China, que é com linguiça, vai para o risoto, e a gente pode comer, sim,
o arroz como prato, não necessariamente como acompanhamento, que é a nossa ideia. Aqui, ó, vocês viram que eu já coloquei 2 vezes o caldo de legumes e eu tô sempre aqui mexendo, porque ele tem que ir absorvendo esse caldo todo. É muito simples, é o arroz, o caldo de legumes, depois a gente vai botar os outros ingredientes e o limão, que vão dar esse sabor especial. Enquanto isso, a dona Tereza aqui vai nos contando a historinha do seu arrozinho. Vamos lá. O que nós vamos falar do arroz? O arroz, no Brasil, o mais consumido é o arroz agulhinha, que é um arroz polido. Que é esse aqui. Ó. Esse Isso, é o agulhinha, esse né? aqui, esse aqui. Ó. Esse Todo arroz mundo deve aí. conhecer. O arroz Isso. agulhinho. É o mais consumido no país. E fazer o quê? Se nós temos o arroz integral, nós temos o arroz cateto. O arroz integral aqui, ó, Não, gente. esse aqui é o parbolizado. Parbolizado. Este é o arroz integral É junto o cateto. com O cateto vermelho e o arroz integral. Cateto vermelho integral. Esse aqui, se as pessoas quiserem, Bebeto, elas também podem fazer risoto com esse tipo de arroz, Claro. que vai ficar uma coloração maravilhosa. Vai ficar uma coloração diferenciada. E tem uma vantagem, né? Este arroz aqui. Ele vai ter o quê? Uma quantidade maior de minerais, uma quantidade maior de nutrientes. Ele vai ter mais ferro, ele vai ter mais fibra. E por ter essa coloração, ele tem até uma função antioxidante, ele vai ter um pouco mais de gordura. É bem importante. E a gente tem outro também que é muito bom, que às vezes não é, que é o parbolizado. Parbolizado. Né? Por que este nome parbolizado? Porque ele sofre um cozimento prévio dentro da casca, para que se tire dessa casca um pouquinho mais de nutrientes. E posteriormente é esfriado e colocado em comercialização. É um arroz que está aumentando o consumo, porque ele de fácil preparo, ele tem um cozimento mais rápido. E ele não gruda, né? E não exige quantidade de gordura para ser feito. Ele não gruda na panela. É, então tá. Olha, por gente. ter esse cozimento prévio. Beleza. E não deixar de ter os nutrientes que ele tem. Às vezes a Cristina fala muito, eu vou pedir para ela dar um tempinho agora, porque a gente vai ter que terminar este prato, a gente volta daqui a pouco. Agora vocês conferem aí as feiras livres dessa semana na região, os ingredientes também que vão estar especificados. A gente volta daqui a pouquinho com o Coma Bem, onde a gente vai terminar o arroz, o nosso risoto de arroz arbóreo com limão siciliano e falar um pouco mais sobre a história do arroz. Até já voltamos. Ao comemorar 60 anos de criação das faculdades que deram origem a essa instituição de ensino superior, a comunidade do Centro Universitário Franciscano compartilha, especialmente com a sociedade santamariense e o estado do Rio Grande do Sul, as conquistas e as realizações de suas atividades na educação superior. Esta data festiva é uma bela celebração da comunidade do Centro Universitário dos dias atuais.
Estamos de volta então com o programa Coma Bem. Hoje estamos tratando do arroz, o prato nosso de cada dia. Falar um pouco mais da história, eu estou preparando aqui um risoto de arroz arbóreo com limão siciliano. Enquanto eu estou terminando, a Tereza Cristina vai falar um pouco da história dos arrozes. Só lembrando, né, o arroz é conhecido desde a Idade do Bronze. Ele surge na Europa. Acredita-se que os mouros o tenham levado para a Europa no século IX. Né, pela província ali, pelo Estreito do Gibraltar, e chegaram na Espanha, depois se expandiram por toda a Europa, e a Itália ficou conhecida como o país do risoto, que é o que a gente está preparando hoje. Vai lá, Tereza, enquanto isso, só vou dizer que agora eu vou colocar o limão siciliano, que é este aqui, aquele amarelinho, tá? Vai, Tereza. Em relação ao esse prato e a digestibilidade, nós podemos falar da digestibilidade desse prato, ela é excelente. Então, se você quer comer uma comida que tenha uma digestão fácil, esse seria o melhor, porque eu combino tudo dentro desse prato em relação à digestibilidade, que é o arroz, e junto com essa proteína seria fantástico, uma ótima refeição, porque você vai acrescentar aí junto mais proteína, quando você acrescenta o queijo, quando você acrescenta o requeijão, você acrescenta mais proteína, não é, Bebeto? Nós podemos falar um pouquinho, enquanto você vai arrumando aí, Bebeto, nós podemos falar um pouquinho sobre outros dois tipos de arroz. Gente, o arroz integral, é importante a gente colocar, mostra lá para nós, Bebeto. O arroz integral, ele, em relação ao arroz branco, é muito importante porque ele tem o quê? Um tempo de cozimento, ele tem um tempo de cozimento um pouquinho maior, e esse tempo de cozimento dele dá a ele algumas características. Ele tem uma quantidade maior de ferro, ele tem uma quantidade maior de fibra, portanto, em relação à questão da digestão, ele vai ser digerido de forma mais lenta, então eu vou aproveitar menos. O que a gente coloca em nutrição é que ele tem um índice glicêmico menor em relação ao arroz branco. O glicêmico então, significa o quê? Açúcar, é aquela né? produção de glicose que vai dar a partir da ingestão de 50 gramas de um alimento. Outro arroz que nós temos aqui é o arroz, mostra lá para nós, Bebeto, é o arroz negro, Nero. Olha que linda. É um arroz que, em relação à qualidade nutricional, diríamos que ele seria o campeão que nós temos aqui. Só que é um arroz muito pouco produzido. A maior parte do arroz consumido no Brasil, do negro, que é mais usado na gastronomia, é importado. Pouco produzimos no Brasil, é caro, insignificativo, né? É muito caro. Então, ele tem 20% mais de proteína que qualquer outro tipo de arroz. E ele tem ferro também, 30% mais de ferro que os outros tipos de arroz. Então, é um arroz fantástico. Então, é só saber preparar e comer de vez em quando. É só para a gente saber a diferenciação dos tipos de arroz. Só que tem um arroz aqui que você conhece muito bem. Esse arroz é muito bom. Esse aqui é o arroz jasmine. Isso. O tailandês, ele é perfumado com jasmim. É aromático. É aromático. Ele é a mesma qualidade do nosso agulhinha, ou seja, do mesmo tamanho, com a diferença que ele é aromático. Dá para fazer como se fosse um arroz normal. Eu uso muito o arroz jasmine, gosto muito dele, né? E normalmente, assim, as pessoas quando comem ficam espantadas, porque além de ele ser aromático, ele cozinha muito rápido e também não gruda na panela, que é o terror de toda dona de casa, de quem está começando a cozinhar, deixar grudar. E eu estou sempre aqui fazendo esse barulhinho para o meu risoto não grudar no fundo da panela. Vai falando mais, Tereza, que daqui a pouco já está pronto. O que nós temos dentro do que eu estava falando em relação ao índice glicêmico, a gente opta, o arroz integral é muito pouco consumido no Brasil. E essa quantidade de arroz que é consumido, por exemplo, 70% a 80% do consumo, nós já falamos anteriormente, ele é a golinha, o restante são os outros tipos de arroz. Tá bom? Não sei, vou provar. Ah, vai provar? Para ver a consistência. Então, o que a gente tem que cuidar? A gente pode diversificar, a gente pode usar o parbolizado, pode usar o arroz integral, pode usar o cateto já é produzido na região também. Nós temos diversas empresas que beneficiam o arroz em Santa Maria. Ó, já está quase aqui, ó, Tereza, vou te interromper um pouquinho. O que você ele precisa? Não deve ficar soltinho, tá? Risoto de arroz arbóreo não fica soltinho, ele fica empapadinho, tá? Fica ensopado. Então agora, para finalizar, eu já coloquei o suco de limão, agora a gente vai colocar as raspas de limão, este limão siciliano, tá? Que é o limão que eu mostrei ali agora há pouco. A gente coloca as raspas. Embora não seja limão. feito com arroz aromático, ele fica extremamente aromático esse Já dá para risoto. sentir aqui, né? Muito bom. O ambiente todo já está
já está aromatizado. Para com esse- complementar o requeijão. Vamos lá, cadê a colher? Pode ser esta aqui. Colocar o Por que requeijão. nós estamos colocando requeijão? A princípio, na gastronomia, se usa manteiga. E dentro do fator nutricional, o que a gente E a gente já pôs priorizou? manteiga no início, né? Isso, a gente usou manteiga no início e se usaria manteiga no final também. O que a gente priorizou? O requeijão. Por quê? Porque eu vou reduzir o valor calórico, vou reduzir a quantidade de gordura saturada, de colesterol, e eu melhoro a qualidade nutricional desse arroz, que é importante. Não vai deixar de ficar saboroso quanto com manteiga, não é, Bebeto? É bastante importante. Cuidar com essa finalização. E sempre que a gente estiver finalizando o risoto, ele deve ser comido imediatamente. Imediatamente. Por isso que hoje a gente está fazendo enquanto a gente está conversando, diferente do outro programa. Não podemos Porque fazer terminou o esperar. risoto, a gente tem que comer, não dá para podemos esperar. parar. O arroz integral ele não tem essa consistência. Ele fica soltinho, assim como um arroz parboilizado também vai ficar soltinho, o cateto também da mesma forma. Então é um arroz especial. Existe, no município eles costumam fazer risoto com frango, né, Bebeto? Isso, para terminar, a Vamos gente vai colocar o queijo parmesão ralado na hora e depois quem gosta muito de queijo, coloca mais queijo. Eu lembro de uma vez, eu fiz uma tradução de um professor que veio da França, fiz uma tradução online, ele veio para jantar depois, e fomos comer, claro, o risoto, e ele disse assim, que engraçado, aqui no Brasil vocês colocam queijo em tudo. E eu disse, não, em tudo não, em risoto porque é uma tradição. Né? Então, isso é interessante, esses hábitos culturais. Né? Sempre quando a gente vai comer algum risoto, a gente coloca arroz, herança dos nossos italianos. A Itália produz coloca essa quantidade de queijo, né? queijo, coloca arroz é muito bom. É isso, isso. Coloca a quantidade de queijo. Eu penso que não se deva exagerar na quantidade de queijo, porque nós já temos a manteiga. A manteiga, já temos o requeijão. Já temos o requeijão e eu vou tirar um pouquinho daquele sabor do limão que vai ter no nosso arroz. Aqui. Então agora a gente vai, para vocês verem a consistência desse nosso risoto de arroz arbóreo. Aqui, tá pegando aí, Daniel? Vou contar para vocês um segredo aqui, ó. A gente, claro, está acostumado com comida, mas os nossos técnicos que estão aí hoje, que é o Vicente, o Manuel e o... Por que eu chamei de Vicente? Daniel. O Manuel e o Daniel, né? Que nos dizem sempre se estava bom ou não. Se eles não gostarem, vocês não vão ficar sabendo, tá? Só que daí eles não participam do próximo programa. Então vamos lá, aqui está o nosso risoto. E aí, Tereza decora os pratos para a gente poder servir, por favor. O nosso William, aqui. Vamos Colocar apenas uma alusão a do que o arroz é feito e podemos colocar mais um pouco de queijo. Isto. E uma questão importante para a gente colocar é que como a gente vai comer esse tipo de prato e esse prato ele tem um valor calórico maior, o que é importante? Sempre comer com salada. Porque essa salada melhora a digestão. Já é um prato que tem uma digestibilidade boa, mas para se tornar um prato mais leve, é importante a gente sempre agregar uma salada, e uma salada verde. Vamos lá, Bebeto? Onde é que está a nossa colher para servir? Colher lá. Ali, pode pegar uma outra. Não, mas vamos servir com essa mesma. Isto. Por favor. Vamos servir. Hoje a senhora me serve. Pois não. Vamos servir. Acho que precisa de um pregador para salada, né? Pregador para salada, pessoal. A nosso apoio aqui, a gente tem a Rosane, o William e a Manuela. Aumentando a nossa equipe. Obrigado. Olha que lindo este aqui, em homenagem ao futuro tricampeão da Libertadores. Tomatinho também, em homenagem. Queres uma folha de alface? Sim, só uma. Oi, lá. Ótimo. Tudo em possibilidades de encontrar na nossa feira de cada dia, né? Isso aqui é produzido, até teve uma reportagem muito boa que o jornal fez sobre alimentação hidropônica. Inclusive uma clara, né? professora nossa, a professora Kátia, deu um depoimento muito bom sobre
Qual era a diferenciação? Bem importante se o pessoal quiser assistir. Pessoal, estão servidos? Bom, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo quais foram os ingredientes, as porções todas desse risoto de arroz arbóreo com limão siciliano, que é esse limão amarelinho, que a gente tem, né, tem como encontrar na região limão siciliano. Muito tem produzido. Limão siciliano, tem o limão Tahiti, tem aquele outro limão bergamota. Hoje a gente conversou bastante sobre arroz. Semana que vem a gente vai conversar sobre feijão, fazer dobradinho, o arroz e feijão. Eu faço arroz. Nós teremos, o feijão vai ser feito por um acadêmico de nutrição, então a gente está colocando os alunos para trabalhar também. Esse foi o programa Coma Bem, aqui na TV Unifra, uma parceria dos cursos de nutrição e jornalismo. Eu sou o Bebeto Badi, essa é a Tereza Cristina. Agora vocês nos dão licença que a gente vai provar. Estão servidos? Muito bom. Muito bom, gente.